Boa noite, seja Boa noite. muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Satisfação é toda nossa. Satisfação é nossa de conhecê-lo. E que emoção, né? Conversar com você que é oitava geração de São Frei Galvão. Pois é, né? Tá tão pertinho essa história. Faz pouco tempo que isso aconteceu e aqui no Brasil, né? Aqui nas terras nossas. Eu quero começar perguntando para você como é que foi, assim, a recepção, o impacto para vocês da família, né? Porque São Frei Galvão se tornou um ícone, né? Principalmente com esse momento especial que vivemos dele ser o primeiro santo brasileiro. Como que a família recebeu essa notícia? Não só a família, mas os moradores de Guaratinguetá, eles já nascem sabendo a história de Frei Galvão. Ele já era considerado santo em vida. Então, quando minha avó nasceu, a mãe dela deu as pílulas de Frei Galvão para ela tomar. E os pais também, quando tinha dificuldade de parto, para nascer o pai, a mãe do santo, eles tomavam as pílulas de Frei Galvão para ajudar no parto e nas ocasiões mais difíceis. Então, o Frei Galvão já veio santo dentro da família e dentro do município de Guaratinguetá. Que coisa bonita, né? História bonita. Vamos falar um pouquinho sobre a infância do menino Antônio Galvão de França? Olha, tem muitas imagens hoje aqui nessa nossa conversa. Eu vou pedir para o Tiago ir colocando para a gente, pode ser? Tem primeiro aí uma imagem dele já, olha só. Essa imagem aí, do que é? Foi da beatificação em Roma em 1998. Essa é de 1998. 98, a beatificação em Roma. Que coisa bonita também, quanta gente, né, acompanhando, né? Sim, sim. E aqui em São Paulo foi mais bonita ainda a canonização no Campo de Marte em 2007. Eu me recordo com o agora Papa Emérito, né? Sim. Pois é. Com Bento XVI. Agora sim, agora vai entrar a imagem certa, isso, olha aí que legal. Essa imagem, então, do nosso santo São Frei Galvão. Tem também a árvore genealógica de São Frei Galvão, que eu queria que você colocasse para a gente. Queria que você aproveitasse para, enquanto eles vão mostrando essas imagens, Leonardo, que você contasse um pouquinho sobre a infância. Tá. O menino Antônio Galvão de França, ele nasceu na vila de Guaratinguetá, filho de pai português e a mãe nascida em Pindamonhangaba. Tá. É uma família de 11 irmãos, 3 infelizmente morreram na infância, naquela época tinham bastante filhos, né? E além de Frei Galvão, teve o primeiro filho, né, José, que ele também se formou padre. Uma família muito religiosa, tinha seus horários de oração de manhã, na hora do almoço e no final da noite. Rezavam terço todos os dias. E tinha uma devoção muito grande a Santa Ana, mãe de Maria. Uhum. Aliás, por falar nisso, a sua religiosidade veio também através dessa devoção a Santana, não é isso? Sim, tanto é que o nome dele, Antônio Galvão de França, quando ele se ordenou padre, ele substituiu parte do nome colocando Antônio de Santa Ana Galvão. Que coisa bonita, em homenagem a Santa Ana. Agora, ele teve uma formação dupla, né? Jesuíta na Bahia e franciscana no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho essa história. Sim, o pai de Frei Galvão era capitão-mor na vila de Guaratinguetá. Então, ele controlava quem entrava no município, quem saía. O capitão-mor, ele tinha função administrativa, função judiciária, função fiscalizatória. Era uma pessoa de extrema importância e era de confiança do rei de Portugal. E o Frei Galvão nasceu em Guaratinguetá em 1739 e foi aos 13 anos estudar na Bahia, no seminário de Belém da Cachoeira. Tão longe naquela época, imagine se hoje já é demorado, imagine naquela época, a lombo de cavalos, de burro ou de navios, né? De embarcações menores no Rio Paraguaçu, mas ele foi estudar porque foi a primeira escola interna, colégio interno, colégio jesuíta no Brasil. Então, ele, dos 13 aos 17 anos, Frei Galvão estudou numa escola jesuíta. Tá. Acabou o período de estudo, ele voltou para poder decidir com a família se progrediria na vida religiosa, e ao chegar em Guaratinguetá, ele soube que fazia 2 anos que a sua mãe havia falecido. Isso impactou um pouco, ele ficou aí 3 anos, né, em Guaratinguetá ajudando os pais, e com a perseguição do Marquês de Pombal, que
O rei de Portugal era contra os jesuítas no Brasil. O pai dele, como capitão-mor, achou melhor ele não seguir como jesuíta. E ele entrou no seminário franciscano de São Boaventura de Macacu, onde é Itaboraí, no Rio de Janeiro. Olha só que interessante. Vocês viram aí imagens da casa dele, depois, na sequência, vocês viram imagens do seminário jesuíta e também do seminário franciscano no Rio de Janeiro, não é? Para que vocês se localizem aí o que a gente estava mostrando para vocês. Eu queria que você, então, falasse agora para a gente, Leonardo, sobre como é que foi o início da vida sacerdotal do nosso santo São Galvão, São Frei Galvão. Conta um pouquinho para a gente. São Frei Galvão, ele, assim que se formou padre, no Rio de Janeiro, ele passou em Guaratinguetá e rezou a primeira missa em Guaratinguetá. E já veio para São Paulo para estudar filosofia e dar continuidade nos estudos. E ali ele fundou o Mosteiro da Luz, aqui em São Paulo, que hoje é reconhecido mundialmente, né? E ele está enterrado no Mosteiro da Luz, e onde tem as irmãs que fabricam as pílulas de Frei Galvão. As concepcionistas. As concepcionistas. Não só lá, outras também fabricam no Brasil todo, mas principalmente o Mosteiro da Luz foi a casa onde ele viveu boa parte da vida. Aliás, São Frei Galvão, primeiro um beijo para as irmãs concepcionistas, devem estar nos assistindo lá, porque fomos fazer uma visita a elas e eu trabalho aqui em São Paulo na Rádio 9 de Julho, que é da Igreja de São Paulo, que também tem como um dos patronos São Frei Galvão, e nós temos todos os sábados a missa dos amigos evangelizadores da Rádio 9 de Julho lá no Mosteiro da Luz. Então eu tenho uma proximidade boa lá com as irmãs concepcionistas, que aliás fazem um pão, gente, delicioso. Você que está em São Paulo, vai comprar lá o pãozinho das irmãs, que ó, é delicioso. Mas São Frei Galvão tinha alguns dons, Leonardo. Quais eram esses dons? Conta um pouquinho pra gente. Sim, além da bondade, né, nasceu numa família rica, muito rica, né, e ele era simples. Ele não se glorificava dessa riqueza. Ele abandonou tudo, foi ser franciscano e tinha diversos dons que hoje são estudados por diversas áreas da nossa modernidade. Um dos dons é a levitação. Ele se recolhia no quarto em oração e as crianças olhavam pelo buraco da fechadura, que a fechadura naquela época era tinha um vão grande, né? E as crianças olhavam e ele saía do chão. É o poder da mente dele controlando o corpo e ele conseguia se elevar. Ele conseguia flutuar. Flutuar. É isso. Por que ele veio para São Paulo, hein, Leonardo? Por que ele escolheu a cidade de São Paulo? Onde ele ficou? O que aconteceu nesse período? Ele teve a formação, né, franciscana e ele foi designado para os mosteiros com os cargos de visitador, de porteiro. Ele foi crescendo dentro da área católica até atingir o nível máximo, que é onde ele encontrou a irmã Helena e fundou o Mosteiro da Luz. Dentro dos dons de Frei Galvão, além de levitação, ele tinha o dom da bilocação, que estar em dois locais ao mesmo tempo. Estar em dois locais ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Ele estava fazendo uma missa, de repente ele pedia licença, virava de costas e fazia sua oração quietinho ali, ninguém percebia. Só que ele aparecia num local onde outras pessoas estavam precisando dele. Diversos são os casos na história onde o Frei Galvão apareceu para poder atender alguém que estava precisando, alguém que estava no final da vida, alguém que estava precisando confessar, e ele aparecia em outra cidade muito distante, coisa impossível de se fazer até de avião hoje, claro. E ele pedia licença na missa e atendia e voltava. Quer dizer, ele estava presente na missa também, porque as pessoas viam ele. Sim. E depois ele aparecia num outro momento, num outro espaço. Exatamente, exatamente. Que coisa. Esse dom da bilocação, o dom da levitação, sim, o dom da telepercepção, numa missa no Mosteiro da Luz, ele parou e falou, gente, está tendo uma revolução em Portugal nesse momento, vamos rezar por todos aqueles que precisam. E todos rezaram, não sabiam o que estava acontecendo, e algumas semanas depois ficaram sabendo que realmente estava acontecendo uma revolução em Portugal, da forma com que o Frei Galvão descreveu.
Quer dizer, sem internet, sem WhatsApp, WhatsApp, sem os meios de internet, sem comunicação, e-mail. Leonardo, que coisa fascinante. Ó, você que está nos acompanhando está interessado nessa história. Então vamos fazer o seguinte, o nosso repórter, Luiz Henrique Casoni, foi até o Mosteiro da Luz, que nós estamos falando aqui, né? O Mosteiro da Luz é localizado aqui em São Paulo, e foi o local que preserva, até hoje, a memória do Frei Galvão, e onde o religioso morou por muitos anos, inclusive está enterrado lá, né? O lugar, gente, atrai milhares de devotos todos os anos e cultiva a principal herança deixada pelo Frei, as pílulas. Acompanhem com a gente. Santo Antônio de Santana Galvão, conhecido popularmente como Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, nasceu na segunda metade do século XVIII em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Ingressou na Ordem Franciscana dos Frades Menores, foi ordenado sacerdote em 1762 e enviado para São Paulo ao convento de São Francisco. Ocupou